Olá, abençoados e abençoadas! Estamos de volta com mais um vídeo e também mais uma aula aqui no canal. E vamos dar continuidade à aula desse trimestre com a revista Santíssima Trindade. E hoje nós vamos para a aula de número 4. A aula de número 4, que ela tem como título A Paternidade Divina. Olha que bênção! E essa aula hoje está muito importante, meus irmãos, que nós vamos falar aí sobre esse lado paterno, né, de Deus. O meu nome é Miriam Michele. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, mas ama acompanhar aulas de escola dominical, ama acompanhar as aulas da revista de lições bíblicas, já convido você para inscrever-se aqui no canal, tá bom? Não esquece também de compartilhar esse vídeo. Deus abençoe sua vida e vamos para mais uma aula. Vamos começar com o texto áureo. Diz assim: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 1 João capítulo 4, versículo 14. Verdade prática. A paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando a nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Leitura diária. Vamos para o nosso devocional. Você tem feito o seu devocional? Você tem feito a sua leitura diária? Vamos lá, o devocional de hoje, né? Ele nos traz para segunda-feira João capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Para terça-feira, João 17, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Quarta-feira, João, capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Quinta-feira, João, capítulo 15, versículo 26. E também João 16, versículo 7. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E João 16, versículo 7. Porém, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Sexta-feira, 1 João capítulo 4, versículo 15 e 16. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Esse aqui é muito importante, né, meus irmãos? Resume muito o que nós já temos tratado durante todas as aulas. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Para sábado, 1 João capítulo 4, versículo 17 e versículo 19. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o amor traz consigo o tormento, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a ele, porque ele nos amou primeiro. Amém? Agora vamos para a leitura bíblica em classe? A leitura bíblica vai estar em 1 João, capítulo 4, do versículo 13 ao 16. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Então, aqui já vim falar, né, a respeito do Pai que se revelou através do Filho. E que quando nós confessamos
que Jesus é filho de Deus, Deus está em Jesus e nós estamos em Deus, né? Então, nós só vamos estar em Deus a partir do momento que nós cremos em Jesus, porque o Pai se revela através do Filho. Vamos para a introdução? Nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Meus irmãos, no vídeo anterior, na aula anterior, nós falamos sobre, sobre o cenário, de Deus se tornando pai, de Deus enviando o seu filho, de Deus demonstrando esse amor. E nós falamos isso na lição anterior. Tem vídeo aqui no canal. Se você perdeu as lições anteriores, não tem problema, elas estão gravadas aqui no canal. É só você voltar, você assistir. Essas lições são muito importantes para que a gente venha conhecer a Trindade, para que a gente venha conhecer o Espírito Santo, para que a gente venha conhecer Jesus, o Filho, para que a gente venha conhecer Deus, o Pai. Então, como nós cristãos, isso tem que ser a nossa base de fé, de conhecimento. Então é muito importante que você acompanhe todas as aulas, tá bom? Então o que nós vamos falar nesta aula? Nós vamos falar sobre o reconhecimento da paternidade de Deus. A partir de que momento nós começamos a enxergar Deus como Pai, né? Não somente como aquele Deus grandioso que está tão distante, né? Porque quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a visão que nós temos é desse Deus poderoso, soberano, mas muito distante, né? Que não tinha como nós termos hoje essa intimidade, esse relacionamento, né? Nós termos essa liberdade de chamá-lo realmente de pai, né? Porque o pai é mais próximo, né? Então, hoje nós vamos entender como que nós começamos a enxergar Deus como pai. Como que nós nos tornamos filhos, né, verdadeiramente. Aí vem falar aqui no tópico 1, a revelação da paternidade do pai. Definição da paternidade do pai. A paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios capítulo 4, versículo 6. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Ele é o princípio, sem princípio. Ele não é gerado. João capítulo 1, versículo 18. Mas é aquele que gera o Filho. Salmos capítulo 2, versículo 7 e Hebreus capítulo 1, versículo 5. E de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo 26. Entender a paternidade divina é uma fonte de consolo, pois confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva. Tiago capítulo 1, versículo 17. Então, Pai é o atributo da primeira pessoa, né, da Trindade. Nós vamos ver aqui um pequeno resumo de que a primeira pessoa da Trindade, que é Deus o Pai, ele ele é a fonte de todas as coisas. Ele não foi gerado, tudo proveio dele, né? E como nós sabemos que tudo originou-se dele, que ele criou todas as coisas, nós entendemos só por essa característica o cuidado e o amor que ele tem por cada um de nós, porque ele quem nos criou, tá bom? Subtópico número 2, a paternidade eterna do Pai. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Deus é Pai desde toda a eternidade. Na oração sacerdotal, Jesus disse: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." João capítulo 17, versículo 5. Este texto ensina que o relacionamento entre o pai e o filho é anterior à criação
revelando que a identidade de Deus como Pai é eterna. Não houve momento em que Deus se tornou Pai. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 e Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3 e capítulo 9 e versículo 14. Então, o que está dizendo esse subtópico? Desde quando Deus se tornou Pai? Ele sempre foi Pai. Quando nós lemos, meus irmãos, o Novo Testamento, que é o que eu sugiro muito para vocês, leiam o Novo Testamento inteiro, de Mateus a Apocalipse, né? Porque ele vai trazer esse conhecimento para as nossas vidas. Como é que você conhece a Deus? Eu sempre costumo dizer que para você conhecer uma pessoa, você precisa estudar sobre ela, né? Eu vou dar aqui um exemplo, né? Quando eu comecei a conhecer o meu esposo, que a gente começou a conversar, né? Eu busquei saber mais sobre ele, né? Hoje a gente tem as redes sociais, então fui lá na página na época do Facebook dele, né? Dei uma olhada, né? E aí a gente começou a conversar tudo, mas eu busquei conhecer ele um pouco mais, entender ali, né, sobre ele. E a mesma coisa é Deus, a gente fala, eu quero ter Deus como meu pai, eu quero ser filho de Deus, eu quero estar próximo de Cristo, né? Mas você precisa conhecer esse Deus, né? E onde que a gente conhece Deus? É através da palavra, através da Bíblia, das Escrituras. Então, meus irmãos, eu recomendo, estude, leia, né? Principalmente o Novo Testamento, porque você lendo o Novo Testamento, você consegue compreender o Antigo Testamento. Deus, ele sempre foi Pai. Ele foi Pai, primeiramente, de quem? De Jesus Cristo, Filho. Quando a gente lê o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus em todo tempo chamando ele de Pai. Todo tempo Jesus chama Deus de Pai. Então ele sempre foi Pai. O Pai gerou o Filho, subtópico 3. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, a mesma essência, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 26. Significa que o Deus Pai não recebeu vida de ninguém. Ele é autoexistente. O Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. Implica dizer que o Filho não foi criado, mas eternamente gerado. O Filho, assim como o Pai, possui vida em si mesmo. Isto é, compartilha da mesma natureza divina. João capítulo 10, versículo 30. Então, quem gerou o Filho? O Pai. Aí aqui vem dizer que o Filho não foi criado, ele foi gerado. Por quê, meus irmãos? Nós fomos criados. Deus pegou lá o barro, né? A gente fala de Adão, Deus pegou barro, foi lá e criou o homem, né? Já Jesus, o Filho, ele foi gerado do Pai. Então aqui nós temos o Pai. E do Pai gerou-se o Filho. Então o Filho é procedente diretamente do Pai. Não foi algo que Deus pegou, né? Não foi algo que Deus pegou assim e criou. Não. Ele veio do Pai. Por isso que ele também é Deus. Por isso que ele tem a mesma natureza divina, né? Subtópico 4. O Pai nos concede o Espírito. O Espírito Santo também tem a sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai. João capítulo 15, versículo 26. E é enviado pelo Filho. João capítulo 16, versículo 7. Saber que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho é muito mais do que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Enviado para estar conosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16 ao versículo 17. Ele nos aproxima do Pai. Efésios capítulo 2, versículo 18. Testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. E nos guia em toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Quem nos enviou o Santo Espírito foi o Pai e foi o Filho. O Espírito Santo procede do Pai e foi enviado pelo Filho.
quem faz, né, vamos falar, essa mediação, né, do nosso relacionamento com o nosso Pai é o Santo Espírito. É Ele que faz essa mediação do nosso relacionamento com Deus o Pai, com Deus o Filho, é o Santo Espírito, né? Olha que maravilha, né? É por isso, meus irmãos, que nós podemos ver o cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Por mais que Jesus Cristo ele tenha subido em retorno aos céus, ele ainda deixou Deus, o Espírito Santo, aqui conosco para fazer esse intermédio, para cuidar de nós, né? Para que nós viemos nos aperfeiçoar em Deus. Meus irmãos, aqui na revista tem um auxílio bibliológico que ele vai nos trazer uma coisa muito importante, que são as características do Pai. Como um Pai carinhoso, ele se importa conosco, nos guia e nos recebe para que possamos ter uma comunhão profunda e aberta com Ele. Através da fé em Cristo, temos acesso ao Pai a qualquer hora para adorá-lo, para expressar as nossas necessidades. Então, uma característica do nosso Pai é que Ele é um Pai carinhoso. Ele se importa assim conosco, né? Ele nos guia, Ele nos orienta e Ele nos ouve e atende às nossas necessidades, né? Outra característica, como pai, Deus não tolera, ao contrário de alguns pais terrenos, o mal em seus filhos e não falha quando é necessário discipliná-los corretamente. Fazer qualquer coisa, menos que isto não seria bom para nós. Deus se opõe ao pecado e aquilo que o pecado pode fazer contra os seus filhos. Uma coisa muito interessante, meus irmãos, é que eu acredito que toda pessoa que decide ser pai, que decide ser mãe, deve, ainda mais como cristão, espelhar esse aprendizado de maternidade, de paternidade em Deus, sabe? Porque Deus, ele é o verdadeiro pai. Deus, ele não vai ver o seu filho caminhando para o caminho errado e simplesmente passar a mão na cabeça, meus queridos. E é por isso que muita gente, infelizmente, se afasta da presença de Deus porque não aceita a correção. Deus, ele não vai ver o seu filho fazendo algo errado e ficar de braços cruzados, ele vai disciplinar. Que é o correto de muitos pais, né? Quando um filho erra, quando o filho está fazendo alguma coisa errada, o pai precisa pôr de castigo, o pai e a mãe precisam corrigir, né? Infelizmente, alguns pais não fazem isso, mas eles colhem as consequências disso no futuro, né? Porque se torna uma criança que não aceita correção, né? E o nosso Deus, como pai, ele tem também essa característica, né, de disciplinar os seus filhos quando é necessário, né? Então, se nós fizermos algo que não é do agrado do Senhor, se nós fizermos algo errado, Deus, ele vai nos corrigir, Isso, meus irmãos, eu estou falando de quando nós o aceitamos como pai, quando nós somos filhos. Tem pessoas que não receberam Jesus na sua vida, né? E até aquele momento elas são apenas criaturas, né? Não são filhos, porque não receberam Deus como pai. Como é que vão se tornar filhos, né? Então, essas características é de Deus Pai para com aqueles que o receberam como pai. Porque tem muita gente que, infelizmente, fica falando, por que Deus não faz isso? Por que nananana? E a pessoa nem sequer recebeu Deus na sua vida. E eu não tô falando de a pessoa é crente ou não, porque tem muitas pessoas dentro da igreja que ainda não reconheceram Deus como pai nas suas vidas, não receberam Deus como pai e andam, né, com a vida totalmente rebeldia, né, na igreja de uma forma, na frente das pessoas de uma forma, mas no seu interior e às vezes, né, ali dentro do seu lar, da sua família, essa pessoa é uma pessoa totalmente diferente, que é uma pessoa que ainda não recebeu Jesus na sua vida e não recebeu Deus como pai na sua vida, né? E vamos para uma terceira característica.
como um pai celestial, ele pode castigar, assim como abençoar, reter, assim como dar, agir tanto com justiça como com misericórdia. A maneira como ele responde aos seus filhos depende da fé deles e da obediência que demonstram a ele. No entanto, podemos ter a confiança de que toda direção e disciplina de Deus são para o nosso bem. Então, Deus ele vai agir nas nossas vidas conforme o nosso comportamento, não é verdade? Não é assim o pai e a mãe também? Os pais terrenos? Se o filho é bom, se faz tudo certinho, recebe uma mesada, né? Recebe ali um presente. Mas se o filho fizer as coisas erradas, não vai ter aquela mesada ou não vai ter aquele presente que o pai e a mãe iriam dar. E é da mesma forma, né? Como nós queremos receber as bênçãos de Deus se nós andarmos em desobediência? Porque, gente, Deus é Deus e Deus é um pai justo. É um pai justo. Amém? Então agora vamos para o nosso segundo tópico, reconhecendo a paternidade do pai. Subtópico de número 1, confessar a Cristo como filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João capítulo 4, versículo 15. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, é uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Essa capacidade não nasce da carne nem da persuasão humana, mas da ação sobrenatural do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai. João capítulo 14, versículo 6. Negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Que cada crente possa, com o coração cheio de fé e gratidão, proclamar com ousadia: Senhor meu e Deus meu. Amém? Então, o primeiro passo é você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A partir do momento que a gente confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a gente crê nisso, nós estamos recebendo Deus Pai nas nossas vidas, Deus Filho, nós estamos recebendo na nossa vida. E é bem interessante que nesse tópico ele vem falar que reconhecer a filiação divina de Cristo, né? Essa capacidade não nasce da nossa carne, né? E nem da persuasão humana, né? Não adianta eu vir aqui com um papo de coaching para tentar te convencer a receber Jesus na sua vida, a crer que ele é o Filho de Deus. Não. Quem faz esse trabalho nas nossas vidas, quem realiza esse processo nas nossas vidas é o Espírito Santo, ele que convence o homem, né? Aqui vem ainda reforçar que quando você reconhece Jesus como Filho de Deus, é a única forma legítima de acesso ao Pai. Então, não tem nenhuma outra forma de nós termos acesso ao Pai se não for pelo Filho. Se eu não recebo o Filho, se eu não creio no Filho, como é que eu vou crer no Pai? Na verdade, se o Pai se revela através do Filho. Então, se você não crê em Jesus Cristo, se você não acredita em Jesus, como você quer, né, que o Pai te receba se você tem negado o próprio Filho dele? Né, que infelizmente a gente tem aí, né, o povo de Israel, o povo judeu, que até hoje eles não aceitam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? Então, da mesma forma que eles não estão aceitando Jesus como Filho de Deus, eles estão negando o Pai. Por mais que eles declarem que reverenciam, que adoram a Deus, mas a palavra é bem clara. Se você rejeita o Filho, você não vai ter acesso ao Pai. Vamos para o subtópico de número 2, a perfeição do amor do Pai. O amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. O amor do Pai é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. Esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável,
Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Assim, o amor do Pai é a fonte da nossa vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor. Foi o amor do Pai que nos buscou, que nos salvou e nos guarda até o fim. Aleluias, né? Então, esse subtópico ele vem ressaltar sobre o amor de Deus. Meus irmãos, na lição anterior, nós falamos sobre os tipos de amores, falamos um pouco mais detalhado sobre o amor de Deus, né? Então, quando terminar aqui, se você não assistiu, volta lá e assiste, tá bom? Então, uma bênção. Então, né, o amor, ele faz parte da natureza do Pai. Infelizmente, né, muitas pessoas enxergam Deus como, um Deus injusto, um Deus bravo, um Deus que gosta de castigar a humanidade, um Deus isso, um Deus aquilo, mas Deus, ele é amor. Vocês imaginam, né, o tamanho desse amor ao ponto de ele permitir, de ele enviar o seu filho unigênito para morrer aquela morte sacrificial, né, por amor de nós, pecadores, né? Então, só isso aí já define o tamanho do amor de Deus, né? E aqui nesse tópico vem falar que esse amor nos adotou, fomos aceitos por ele. Então, Deus, ele nos adotou como filhos dele, ele nos recebeu como filhos. E a partir do momento que ele nos adotou como filhos, nós somos filhos legítimos de Deus. Legítimos. E aqui vem dizer, né, que esse amor ele é inquebrável, não tem poder ou circunstância que pode nos separar desse amor. Vamos lá em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. Amém? Então, esse é o amor de Deus, né, que nos salvou e nos guarda até o fim. Amém? Vamos para o subtópico de número 3. As bênçãos da filiação divina. As escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo temor, especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus. O crente não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno, mas um filho livre, amado e aceito em Cristo. Isso não significa que o crente não possa perder a salvação. Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Mas sim que o Espírito Santo, habitando em nós, testemunha nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. O verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito, remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Gente, esse subtópico ele é muito importante. Por quê? Porque quando traz uma reflexão para todos nós. Mas por que você vai à igreja? Por que você serve a Deus? É porque você tem medo do inferno? Eu tô indo para a igreja para não ir para o inferno. Eu sirvo a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Gente, com base nesse pensamento, muitas pessoas têm vivido no modo religioso. Eu preciso fazer isso para não ir para o inferno. Eu preciso fazer aquilo para não ir para o inferno. Agora vamos para uma reflexão. Como um pai se sentiria sabendo que o seu filho está com ele por medo? Ano passado, ano de 2025, em 2024 e 2025, saiu muitos relatos de filhos que falaram sobre seus pais narcisistas. E eles falavam o quanto era horrível a sensação de conviver com seus pais. E eles não viam a hora de ter uma independência para sair de perto dos pais deles. Porque os pais os sufocavam, né? Os pais queriam que eles realmente ficassem ali com eles, mas aí criou-se um ambiente de medo.
Então, eles não estavam com o pai ou com a mãe porque amavam o pai e a mãe, mas porque tinham medo do pai e da mãe, né? Tanto é que muitos relatavam que agora os pais já estavam velhos, mas eles não tinham nem condição, nem vontade de ir visitar os pais na velhice, porque já relembrava toda aquela situação de abuso psicológico que eles viviam na infância. Então, vocês acham que um pai que ama o seu filho vai querer que o seu filho viva com ele com medo? Uma coisa que os meus pais me ensinaram é você diferenciar medo de respeito. Uma coisa é eu respeitar o meu pai, eu respeito a minha mãe. Por que você faz? Porque eu respeito meu pai, eu respeito a minha mãe. E outra coisa é você ter medo. Medo do seu pai, medo da sua mãe. Ai, eu tenho medo. Isso é terrível, né? Infelizmente, muitos pais acabam colocando tanto medo nos filhos que é por isso que acontece algumas situações em particular com os filhos e eles não contam para os pais. Ah, porque meu filho não contou isso? Porque o seu filho não confia em você. Você imagina um filho que não confia no pai, que não confia na mãe. E quando ele trouxe para nós esse reconhecimento de que somos filhos dele, ele não quer que nós vivamos com isso. Por que eu, Miriam Michele, sirvo a Deus? Tem até um testemunho meu aqui no canal, hein, meus irmãos? Por quê? Por que eu vou para a igreja? É um tempo que eu poderia estar em casa fazendo qualquer coisa. Eu tiro esse tempo e vou para a igreja cultuar a Deus. Por que eu estou aqui falando com vocês? Estou dando aula falando sobre a Trindade. É porque eu tenho medo de ir para o inferno? Não, meus irmãos. É quando o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida ao ponto de colocar em nós aquele sentimento de, meu Deus do céu, como eu te amo. Porque eu amo meu Deus. Eu sirvo a Ele porque eu amo Ele. Porque eu sei tudo aquilo que Deus ele fez e faz por mim, meus irmãos. Deus, ele tem cuidado da minha mãe. Ele curou a minha mãe. Minha mãe estava com câncer de mama, em uma situação crítica, com diabetes, com pneumonia, anemia, tudo. Deus curou ela. Eu vi e vejo Deus todos os dias na minha vida, em grandes processos que eu sempre passei. Eu vejo Deus na vida das pessoas que eu convivo. Então, eu não sirvo a Deus porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas eu sirvo a Deus porque eu amo Ele e eu entendo que realmente Ele é o meu Pai e eu sou filha dele. É por isso. Porque nós somos pecadores, todos os dias nós erramos, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, Deus pode nos chamar hoje, pode nos chamar amanhã. A gente é pecador, meus irmãos. Então, aqui vem falar que o crente ele não é mais um escravo ameaçado pelo castigo eterno. Se você não tem esse sentimento de gratidão a Deus, se você não tem esse sentimento de amor mesmo, de entender Deus na sua vida, de ter reconhecido, ver Deus em milagres, em detalhes da sua vida, e se o único pensamento que tem na sua mente é, eu tô indo para a igreja porque eu não quero ir para o inferno, pare e reflita. Porque é por esse tipo de pensamento que muitas pessoas saem da igreja, saem da presença de Deus. Porque não tem o sentimento de amor a Deus, de gratidão a Deus. Aí fica o quê? Preso à religiosidade. Fica preso à religiosidade. A regras. Fica preso só a regras. Mas não consegue viver esse amor. Olha, eu oriento você a fazer um experimento. Se você tem filhos, faça um experimento na sua casa com seus filhos. Pergunte para os seus filhos por que eles estão indo para a igreja. Por que seus filhos vão para a igreja?
Uma vez eu dava aula para os adolescentes, não nessa igreja que hoje eu estou, mas na outra igreja. Perguntei para os adolescentes, por que vocês vêm para a igreja? Por que vocês são crentes? Eles não sabiam dizer. Porque a mãe obrigava? Porque tinha medo de ir para o inferno? Então a gente tem que ter essa reflexão e esse pensamento. Nós não somos escravos ameaçados. Deus não está colocando a arma na nossa cabeça e falando, vai para a igreja, vai, senão você vai para o inferno. São escolhas. Nossa vida é feita de escolhas. E ainda vim dizer aqui, né? Que pelo Espírito remove o medo, pois no amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Então, vamos refletir sobre isso, né? Isso traz aí para todas as áreas da nossa vida e reflete nesse relacionamento que nós temos com Deus. Vamos para o subtópico de número 3. Tópico 3. A experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então, como é que nós reconhecemos que nós estamos em Cristo? Miriam, o que você quer dizer com estar em Deus? Estar em Cristo é quando você vive para Cristo, quando você vive para Deus, você está nele. E aqui me falar que o principal é você guardar a palavra, mas como você guarda uma palavra que você não conhece? E aí que eu te desafio, meu irmão, a ler pelo menos o Novo Testamento completo. Aí você vai lá para o Antigo, aí você lê o Antigo. Leia a palavra de Deus. Porque quando nós lemos, isso fica memorizado. E quando fica memorizado, isso vai refletir no nosso relacionamento com o Espírito Santo. Isso vai refletir no nosso dia a dia, né? Como nós convivemos com as pessoas. E aqui vem falar que o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Né? Nós vemos lá os frutos do Espírito lá em Gálatas. Quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo e Ele está fazendo a obra nas nossas vidas, isso vai ser refletido o quê? Através das nossas atitudes. E quando nós temos as atitudes de acordo com o que Deus quer que nós tenhamos, o amor dele é aperfeiçoado em nós. Por que o amor dele é aperfeiçoado em nós? Porque nós somos testemunho. Nós somos carta que o mundo lê. O mundo não vai ler a Bíblia, mas ele vai ler você. Então, como é que você está transmitindo essa mensagem? Como é que eu estou transmitindo essa mensagem? Aí vem aqui falar, olha, essa obediência prática à palavra é evidência externa de um amor interno e verdadeiro por Deus. Então, você reflete aquilo que está dentro de você. Né? Se o meu interior não estiver obediente a Deus, né? Eu vou refletir o que pelo meu exterior? Eu sempre digo, né? As pessoas, elas refletem aquilo que elas consomem. Por que uma pessoa, às vezes, né? Vai falar com a pessoa não tem muito o que falar, ou uma pessoa que fala muito palavrão, né? Uma pessoa que não tem muitos conhecimentos, porque você vai refletir aquilo que você consome. Então, se uma pessoa consome músicas tipo funk, essas músicas que tem muitos palavrão, muitas coisas, como que o interior, o espírito dessa pessoa vai ser alimentado? Ela vai refletir aquilo que ela está se alimentando, né? Então, se nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós vamos refletir Deus. Nós vamos refletir a palavra de Deus, nós vamos falar sobre Deus, né? Então, é importante ler a palavra de Deus, você estudar sobre, né? Não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada.
A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus é fortalecido em nós. Devemos viver de maneira que nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Portanto, refletir Deus no mundo é estar sendo aperfeiçoado no amor. Tá, eu tenho que viver em obediência, mas como eu vou saber o que eu devo obedecer? Aqui, ó, palavra, a Bíblia, palavra de Deus revelada, meus irmãos. Aqui você vai saber a direção para sua vida, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. E você lendo, o Espírito Santo vai conversar com você, vai falar com você, vai te revelar qual que é o caminho correto. Amém? Porque tem muitas pessoas que falam, ai, Deus não fala comigo, ai, eu não escuto o Espírito Santo, ai, eu nunca escutei a voz de Deus. Vamos abrir a Bíblia? Bora, chega de preguiça, abre essa Bíblia, vamos ler, vamos estudar. Antes de você ler a Bíblia, ore que o Espírito Santo ele vai se revelar para você. Ele vai falar com você. Amém? Porque tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada, né? Você esfrega lá a lâmpada, né? Naquelas histórias. Aí surge lá o gênio e faz... Não. Olha, meus irmãos. Faça a sua parte. Pegue a Bíblia. Vá ler a Bíblia. Vá orar. Que não é só oração. A oração tem que ser acompanhada da palavra. Que aí o Espírito Santo vai se revelar na sua vida. E você vai conhecer e se aprofundar nesse amor maravilhoso, né? Ah, ninguém me muda, não consigo mudar. O Espírito Santo te muda, porque ele me mudou. Hoje eu olho pra mim e falo, meu Deus, quem era a Miriam? Mudei muito, 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 muito. Mas quem transforma a nossa vida é o Espírito Santo. Que vai colocar na nossa consciência aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de que, meu Deus, eu preciso reconhecer que eu estou errada. É isso, é o Espírito Santo quem faz isso. E aí a gente volta e vamos mudar. Bom? Aí vem o subtópico 2, o amor é a marca dos filhos de Deus. O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Então, se Deus se revelou a nós através do Filho, e hoje nós também somos filhos de Deus, o amor de Deus vai se revelar através de quem? Tempo na tela, vamos ver. Através de nós, né, meus irmãos? Através de nós. Né? Então, hoje, Deus, ele se revela através de nós também. Né? Então, como é que as pessoas vão enxergar Deus? Através da sua vida. Então, que Deus você tem mostrado para as pessoas? Fica a reflexão. Deus, ele é invisível, mas seu amor se torna visível à humanidade quando os cristãos vivem em amor mútuo. Quem ama de fato revela que conhece a Deus. Logo, o amor torna real a presença de Deus àqueles que ainda não conhecem. Vou colocar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, né? Um casal. Tem muitas mulheres que ficam muito bravas com isso, mas é verdade. Né? Se o seu marido, né, ele chega na igreja, vamos falar aqui da igreja. Se o marido chega na igreja ou em qualquer lugar, com a roupa, com a camisa amassada, com o terno, só Deus na causa, com a gravata toda torta, né? Todo bagunçado, a culpa vai ser de quem? A esposa que não olhou pro marido. Mas vocês sabiam que se a esposa também, se a mulher também chegar em algum lugar toda largada, a culpa vai ser de quem? Do marido. O marido não tá cuidando da esposa. Mas se o casal chega os dois arrumados, fala, nossa, como você engordou depois do casamento, nossa, como você é bonita depois do casamento, vou falar o quê? Ai, esses dois se amam, né? Esse casamento tá abençoado. Esse exterior reflete para as pessoas como é que está o casal. E a mesma coisa é quando a gente traz para nossa vida, né? Se você é uma pessoa amargurada, se você trata todo mundo mal,
se você tem preconceito das pessoas, se você só sabe falar coisas ruins, se você só sabe falar palavrão, as pessoas vão falar, essa pessoa não é de Deus. Ou vai dizer assim, se é pra mim ser crente, igual essa pessoa, eu prefiro não ser. Então a forma como você age vai refletir para as pessoas que não conhecem Deus como que Deus é. Entendeu? Vamos lá. Subtópico de número 3. Fomos amados primeiro. A essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Muitas pessoas têm a forma errada de dizer eu escolhi Deus. Não, deixa eu te contar uma novidade. Sinto muito, você não escolheu Deus. Ai, eu escolho Deus. Eu sou amigo de Deus. Não, você não escolheu Deus. Deus, Ele nos escolheu. Ele sempre está no comando. Então foi Deus que me escolheu, foi Deus que te escolheu. Amém? Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor divino. Em vista disso, fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus. Fomos amados no pior estado possível em pecado e recebidos como filhos em Jesus. Esta verdade sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, ao próximo e ao inimigo. Antes da nossa redenção, houve uma cruz sangrenta, preparada por amor. Desse modo, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Então, nós não merecíamos. Será que se dependesse de nós tínhamos escolhido realmente a Deus? Não, porque a gente não merece, né? Ai, mas eu nasci na igreja. Eu também, meus irmãos, eu nasci na igreja, fui criada no evangelho. Graças a Deus, nunca fui pro mundo, nunca fiz essas coisas, graças a Deus. Mas o fato de a Miriam Michele ter nascido dentro da igreja, praticamente, não significa que eu já nasci salva. Somos todos pecadores. E todos enfrentamos lutas e brigas internas dentro de nós, porque nós somos pecadores. Mas Deus olhou para mim, olhou para você e viu e falou assim, eu te escolho, eu vou dar o meu amor a você, meu amor incondicional, por isso que o amor dele é incondicional. E esse amor incondicional tem que refletir nas nossas vidas através do Espírito Santo, né? Porque se ele não refletir nas nossas vidas, como é que a gente vai liberar perdão? Como que a gente vai se portar em meio a uma sociedade que não gosta de cristão? Se a gente não tiver o amor de Deus nas nossas vidas. Aí, nós vemos aqui que fala assim, que desse modo espera-se que a postura cristã ela seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido. Aí Deus vai, nos ama, mesmo sem a gente merecer, e aí a gente quer ficar fazendo acepção de pessoas? Quem somos nós? Nós temos que ser a resposta desse amor imerecido. Amém? Vamos para a conclusão? A paternidade de Deus ela é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. O Pai enviou o Filho veio a este mundo, mostrou o amor do Pai, se sacrificou por nós, voltou aos céus, veio o Espírito e começou a trabalhar dentro das nossas vidas. Então a Trindade sempre trabalha junta. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro. E somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. É muito importante a gente ter isso gravado. Fomos amados primeiro, então nós precisamos amar. Nós temos que liberar perdão. Nós não podemos ficar remoendo as coisas
e falando, eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, eu odeio fulano, eu odeio cicrano. Você precisa liberar perdão. Você precisa que o Espírito Santo trabalhe isso em você. Porque Deus, ele nos amou e ele nos perdoou. Então, se ele me perdoou, eu tenho que perdoar o meu próximo. Eu tenho que amar o meu próximo, porque Deus me amou primeiro. Somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. É muito interessante isso sobre a confiança para o dia da eternidade, porque tem muitas pessoas que falam que tem muito medo da morte. Não posso morrer, eu não quero morrer, eu não posso morrer, eu não quero morrer. Meu Deus, eu não posso morrer, eu não quero morrer. Então, peraí, vamos conversar sobre isso. Por que você tem tanto medo? Porque se a gente fala que a gente tem saudade do céu, que a gente quer conhecer a Deus, que a gente quer viver com Deus, aí, meu Deus. Não. Tenha plena confiança em Deus. Viva como Deus quer que você viva, né? Transmitindo esse amor. O dia que chegar o nosso momento vai chegar, que é o dia que Deus vai nos chamar, né? Para morar com Ele. Mas que vivamos, né? Que vivamos transmitindo, repassando esse amor que nós recebemos. Não sirva a Deus por medo de ir para o inferno. Não vá para a igreja com medo do pastor te repreender se você faltar. Vá prestar um culto a Deus. Vá prestar uma adoração a Deus. Seja grato a Deus. Amém? Essa foi a aula de hoje, meus irmãos. Depois nós vamos ter a próxima aula, que é a aula de número 5. Já se inscreve aqui no canal. Assiste as outras aulas se você não assistiu e deixa aquele curtir, tá bom? Deus abençoe as vossas vidas e até o próximo vídeo, até a próxima aula. Tchau!